A assistente social de 30 e poucos anos, que se passou por estudante do ensino médio por meses, finalmente descobriu seu destino. Há anos, investigadores descobriram que Shelby Hewitt usava identidades diferentes para se matricular em pelo menos 3 escolas públicas na região de Boston, mas agora ela está assumindo suas ações no tribunal. Porém, as consequências podem não ter acabado ainda. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Aliás, tem algo que usamos aqui na Law and Crime que acho que pode ser muito útil para você. Chama-se Truth Finder. É um serviço de busca de registros públicos. Ele nos poupa muito tempo quando fazemos pesquisas sobre pessoas. Preste atenção. Ao digitar um nome, você encontra endereços e histórico criminal, o que traz mais tranquilidade. Essa é nossa principal ferramenta para checar antecedentes. É um dos principais serviços de busca dos Estados Unidos. E com assinatura, permite buscas confidenciais ilimitadas para checar novos vizinhos, investigar pessoas que você conhece online ou simplesmente encontrar alguém para se reconectar. Você pode até pesquisar criminosos sexuais registrados em uma área ou até mesmo fazer uma verificação de antecedentes sobre você mesmo. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. E consulte registros públicos com o Truth Finder Now em truthfinder.com/LC Sidebar. Durante o ano letivo de 2022-2023, um novo aluno se matriculou na escola secundária Jeremiah E. Burke, agora chamada Escola Secundária Albert D. Holland, em Dorchester, Massachusetts. A aluna disse que tinha 16 anos e era uma criança adotiva, Daniele Herrera, e eu vou te contar o que seria, meses antes dos administradores descobrirem a verdade muito perturbadora de que ela era, na verdade, Shelby Hewitt, uma assistente social que já estava na casa dos 30 anos nessa época. Uma investigação sobre as ações de Hewitt e como ela conseguiu isso foi iniciada. As autoridades descobriram que Hewitt havia usado várias identidades falsas para se matricular em pelo menos 3 escolas diferentes, entre setembro de 2022 e junho de 2023. Ela usou documentos falsos para fingir ser uma criança no sistema de acolhimento de Massachusetts. Segundo a polícia, Hewitt se matriculou como uma estudante de 16 anos na Burke High School no outono de 2022, onde, aliás, chegou a entrar para o time feminino de basquete. E veja só, ela escolheu o número 32 para sua camisa porque essa era sua idade real. Depois, ela pediu transferência para a Brighton High School e em junho de 2023, segundo a polícia, ela se matriculou com outro nome na English High School em Jamaica Plain. Desta vez, aliás, fingindo ser uma garota de 13 anos. Interessante, você fica mais velho, mas finge ser mais jovem. Muito interessante pensar sobre isso. Segundo a NBC 10, Boston, um homem que se dizia pai de Hewitt, foi à English High School e afirmou que a retiraria da escola devido ao bullying. Mas ela tinha acabado de se matricular uma semana antes. E a escola estava trabalhando para resolver a situação de bullying. Então, as coisas ficaram meio estranhas, né? Quando os administradores ligaram para o distrito escolar para checar documentos, encontraram erros. Eles tentaram contatar o assistente social listado no formulário de matrícula dela para entender a situação, mas essa pessoa não existia. Então, chamaram a polícia. Como você pode imaginar, agora, os alunos da escola também começaram a perceber que algo estava estranho. Às vezes, as histórias de Hewitt não batiam direito, mas, na verdade, eles atribuíram isso a ela mesma, sabe? Talvez por uma infância difícil, por ser reservada ou confusa, pois afirmou ter sido abusada e traficada. Esse é o ponto importante. De acordo com o The Boston Globe, alguns alunos encontraram a foto real de Hewitt no anuário da época em que ela estudou, na Sharon High School, lá em 2007. Esse foi o sinal revelador. Agora, não há informações se o homem que fingia ser pai de Hewitt foi encontrado ou acusado, mas sabemos que Hewitt foi acusada. Ela enfrentou 9 acusações de fraude de identidade e falsificação de documentos. Um mandado de prisão foi emitido em junho de 2023 e ela se entregou. Ela foi liberada após pagar fiança de $5.000, segundo a NBC, com restrições de não se aproximar de escolas nem contatar pessoas desses locais. O Mass Live entrevistou uma mulher
que estudou na Burke High School junto com Hewitt e afirmou ter sido amiga dela. Segundo ela, isso dificulta confiar nas pessoas. Isso me faz questionar: essa pessoa é real ou é só mais uma Shelby? Daqui para frente, acho que muitos estudantes vão continuar sentindo essa traição. Mesmo após 3 anos, eles nunca esquecerão como se sentiram. Isso é o mais importante. Qual o problema nisso? Vamos conversar. Segundo relatos, Hewitt fez amizade com estudantes de 13 a 16 anos. Vale lembrar que ela tem cerca de 30 anos. E veja só, ao mesmo tempo em que ela fingia ser uma estudante do ensino médio, aparentemente frequentando aulas, praticando esportes, fazendo amigos, ela atuava como assistente social no Departamento de Crianças e Famílias, recebendo salário anual de $4.000 enquanto fingia ser adolescente. Ela também criou identidades falsas para funcionários do Departamento de Crianças e Famílias para ajudar na matrícula. Além disso, Hewitt supostamente fingia ser adolescente fora da escola. Ela também teria usado recursos do Departamento de Crianças e Famílias para se matricular na Walden Behavioral Care. Esta é uma clínica de transtornos alimentares em Dedham, Massachusetts, onde ela mais uma vez afirmou ser Daniela Herrera. Discutiremos a Walden Behavioral e o que os funcionários sabiam sobre Hewitt em instantes. Agora, vamos abordar o que acabou de ocorrer, certo? Após vários adiamentos, Hewitt iria a julgamento no Tribunal Superior do Condado de Suffolk na próxima semana, mas o tribunal anunciou um acordo judicial. Pelo que entendi, há uma decisão acordada neste caso para uma confissão de culpa. Já tive a oportunidade de revisar o seu registro do Conselho de Liberdade Condicional. Estou totalmente familiarizada com este caso, como você sabe, e já tive a oportunidade de analisar as diretrizes aqui. Então, o que vamos fazer é dar continuidade a esse processo, certo? Hewitt se declarou culpado em 3 de fevereiro por fraude de identidade, violação de conduta de funcionário público e 3 acusações de falsificação de documento. As 4 acusações restantes foram retiradas e o advogado de Hewitt informou ao tribunal que ela tem problemas mentais antigos e iniciou o tratamento, o que deve ser considerado. A própria Hewitt comentou essas questões em declaração na terça-feira. Confira. Obrigada, meritíssimo, por me permitir falar. Eu realmente sinto muito pelo mal que sei que causei, e eu reconheço que minha conduta prejudicou as escolas públicas de Boston e causou confusão, alarme e provavelmente medo aos alunos, famílias e funcionários. Eu nunca deveria ter estado lá e, através das minhas ações, violei a confiança da escola, da comunidade, da minha família e de todos na minha vida que me amavam. E eu sinto muito pela dor que causei e carrego muita vergonha todos os dias por isso. Então, é isso. Eu não estava sendo uma boa pessoa e continuo em tratamento intensivo de saúde mental, tomando medicação e fazendo terapia para tentar ser uma pessoa melhor. E eu sei que isso não desfaz o mal que eu sei que causei. Mas eu aceito total responsabilidade e espero que qualquer pessoa que eu tenha magoado possa se curar disso. E eu estou muito, realmente arrependida pelas minhas decisões incrivelmente egoístas. Eu não vou isentar nenhuma taxa. Senhorita Hewitt, antes de aceitar sua confissão de culpa na acusação número 2384 CR 555 nos crimes 1, 2, 3, 7 e 9, consideração da sua confissão de culpa. O tribunal coloca você em liberdade condicional por um período de 4 anos. Esses períodos de condicional vão ocorrer simultaneamente, ao mesmo tempo uns com os outros. Então, Hewitt foi condenada a cumprir 4 anos de liberdade condicional para cada confissão de culpa, que serão cumpridos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Se as sentenças fossem consecutivas, ela teria enfrentado 20 anos de supervisão e pagou mais de $9.000 em restituição. E como parte da liberdade condicional, ela precisa continuar fazendo terapia e tomar qualquer medicação que for prescrita para ela. Ela deve ficar longe das escolas públicas de Boston. Não pode atuar nem solicitar licença como assistente social. Acho que tudo isso faz sentido, mas aqui está o ponto. Essa não é a história completa. Ainda restam muitas perguntas sobre como isso pôde acontecer, especialmente quando você descobre que Hewitt chegou a morar com sua terapeuta de longa data.
Sim, segundo o The Boston Globe, essa pessoa teria ficado ao lado dela enquanto ela se abria. Rebecca Burnett, também conhecida como Becky, assistente social clínica licenciada e ex-supervisora na Walden Behavioral Care, que citei antes, pode enfrentar medidas disciplinares. Burnett mostrou surpresa com as acusações contra Hewitt, mas muitos passaram a questionar o quanto ela realmente sabia sobre a situação, o quanto ela realmente sabia sobre o verdadeiro passado de Hewitt. Os promotores afirmam que Hewitt disse a Burnett e outros funcionários da Walden que estava tão traumatizada pelo tráfico infantil que não lembrava sua idade real. Segundo o The Globe, Hewitt já havia sido matriculada na Walden Behavioral Care com sua verdadeira identidade, segundo funcionários anônimos e ex-pacientes. Não tem como Burnett não se lembrar dela, então como ela poderia ter sido enganada, certo? E por que ela deixou Hewitt morar com ela? Ótima questão. Em certo momento, Hewitt, aparentemente fingindo ser uma criança adotiva, passou a viver com Burnett e seu parceiro, John Smith. Aliás, isso já é bem suspeito, e muitos consideram uma grande violação ética um paciente e um terapeuta morarem juntos. Mas não tem como Burnett não ter, pelo menos, suspeitado que algo estava acontecendo, né? Sei lá, talvez, sabe? A advogada de Burnett, Connie Tran, disse ao The Globe, após a prisão de Hewitt, que ela usou identidades falsas para enganar Walden, BPS e Rebecca, fazendo-os acreditar que era uma criança sob custódia legal do DCF. Tran disse que Rebecca não ajudou Shelby Hewitt a se matricular no BPS. Hewitt fez isso por conta própria, mas administradores escolares discordaram, dizendo que isso não faz sentido. Escreveu a repórter Patricia Wen no Boston Globe de 2024. Dizem que Burnett estava presente, via Zoom ou pessoalmente, para preencher a matrícula, em agosto de 2022 para Daniela Herrera, 16 anos, e em junho de 2023 para Ellie Blake. 13 autoridades afirmam que o uso de um segundo nome por Burnett no sistema escolar, Ellie, gera dúvidas sobre a certeza quanto ao primeiro nome, Daniela. Segundo o The Globe, desde a prisão de Hewitt, Burnett recebeu ao menos 6 denúncias no Conselho Estadual de Assistentes Sociais, que agora investiga possíveis punições. Parece que ela não trabalha mais na Walden Behavioral. Porém, conforme o The Globe, pessoas da clínica nem confirmaram se ela foi demitida. O advogado dela, Paul Cyril, disse ao The Boston Globe que as audiências sobre sua licença como assistente social devem começar neste verão. Quero aprofundar esse assunto e chamar o ex-promotor criminal Dan Schroeder, que atua junto a escolas e instituições educacionais em casos de crimes no campus. Ele é o convidado ideal, Dan. Você já viu algo assim antes? Alguém se passando por outra pessoa nesse nível e, aliás, conseguindo sustentar isso por tanto tempo? Sim, é realmente estranho. Eu não vi um caso assim, exceto lá nos anos 80 com Johnny Depp na TV. Sabe, quando alguém finge ser um estudante do ensino médio? Você sabe, tantos dos casos sobre os quais a gente fala, tem alguém que é vítima e há muita preocupação com isso aqui. É estranho porque não há uma vítima específica, apenas contribuintes e recursos. Minha pergunta seria: qual o motivo para isso? Foi para se beneficiar de algo, aplicar um golpe maior ou apenas alguém com problema de saúde mental que achou isso uma boa ideia? Porque não parece que alguém está sendo prejudicado especificamente de uma forma que seja preocupante. Deixe-me discordar disso. Ela estava recebendo um salário enquanto fingia ser a estudante número 2. Eu realmente me pergunto qual é o prejuízo para os alunos. As pessoas com quem ela fez amizade, as pessoas que investiram na vida dela, as pessoas com quem ela se comunicou. Elas podem ter problemas de confiança. Seguindo em frente, acho que isso pode causar dano psicológico. Com certeza. Fraude é algo importante. Fui ex-inspetor-geral em Yonkers e investiguei fraudes financeiras na cidade. Levo isso muito a sério, mas acho que vejo isso em comparação com alguns dos outros casos. Estamos falando de situações em que lidamos com violência entre parceiros íntimos, abuso sexual e coisas desse tipo, onde, na verdade, essas pessoas vivem com traumas para o resto da vida, quem passa por isso. Mas, obviamente, você quer que apenas as pessoas que realmente deveriam estar em uma escola estejam naquela escola. Eu nunca vi algo assim, onde alguém fingiu frequentar essa escola ou fingiu ser elegível para estudar lá.
e obter esses benefícios e como você disse, ela também trabalha para a cidade, para o governo, então obviamente ela não está fazendo o trabalho dela se está na escola. Bem, Também, eu vou dizer, olha, sim, acusada de fraude e falsificação, obviamente, mas há algo profundamente perturbador e, eu também vou dizer, um risco à segurança. Imagine que você não está lidando com ela, mas com alguém se passando por criança, tendo 30 anos. Um adulto convivendo com crianças, você sabe onde isso pode dar. certo, quero dizer, nós certamente não podemos permitir que isso aconteça. E eu acho que muitas vezes processos criminais não são apenas sobre punir aquele réu específico, mas também sobre dissuasão e garantir que uma mensagem seja transmitida. Se você fizer isso, enfrentará acusações criminais. Ela não deve ser presa, mas essa possibilidade existia. E ela vai ter isso pairando sobre ela. Isso vai afetar a vida dela, a carreira dela. Como é público, isso pode dificultar futuros empregos para ela e servir de exemplo para outros não fazerem o mesmo. É raro alguém querer frequentar a escola. Quando eu estava no ensino médio, só pensava em sair. Por isso é curioso ver alguém tentando entrar anos depois. Você acaba se perguntando por quê. Claramente há questões de saúde mental envolvidas. 4 anos são suficientes, 4 anos de liberdade condicional são suficientes, sem tempo de prisão. Eu acho que sim. Esta é uma pessoa que parece ser uma ameaça violenta para a comunidade e não há motivo para mantê-la presa. Não acho que ela seja um perigo pelo que vimos. Como eu estava dizendo, é importante enviar uma mensagem, não só para ela, mas também para a comunidade, de que você não pode fazer isso. Você será processado. Se ela não tem antecedentes criminais, pelo que sei, não acho necessário prender alguém por um crime não violento, mas ainda é uma condenação séria que vai acompanhá-la pelo resto da vida. Ela também foi obrigada, como eu mencionei, a se manter afastada das escolas. A questão, claro, vai ser: com que frequência ela realmente será fiscalizada? Como eles vão fazer cumprir isso? Certo? Bem, se elas tiverem algum tipo de liberdade condicional, deve haver alguma supervisão, então não é como se ela fosse ser monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas se alguém denunciar que a viu em uma escola, perto de uma escola, então ela pode pegar prisão só por essa violação. Você sabe como agentes de condicional rastreiam alguém? Alguns usam rastreamento por GPS com tornozeleira ou outro dispositivo, permitindo conhecer sempre a localização da pessoa. Se eles estiverem e com a tecnologia atual, é possível ver se a pessoa está perto de uma escola ou outro local proibido, ou se está se aproximando e avisar. A tecnologia já existe. É uma questão de saber se a fiscalização acha que isso é necessário ou se é apenas algo. Isso é uma orientação de precaução para ela, e se ela for pega, vai enfrentar uma punição mais severa, como a prisão. Você vê, quero dizer, em casos, se você já viu isso antes, você vê reincidência. Seria, sabe? Se ela reincidisse, seria difícil vê-la repetindo isso. Agora que o nome dela é público, se tentar se matricular em outra escola, seu nome deve aparecer em uma busca básica na internet. Disso, ela já tentou fazer isso antes, quando você está apenas olhando o histórico de alguém quando estão sendo matriculados. Além disso, quanto mais velha ela fica, vai ser cada vez mais difícil para qualquer um se passar por um estudante do ensino médio e sair impune. Acredito que esse ato específico dificilmente será repetido, mas a natureza geral da fraude é preocupante. Manipular o sistema para obter benefícios e explorar recursos dos contribuintes é perigoso, pois pode levar à reincidência de outras formas no futuro. Por que você acha que alguém faria isso? Essa é a questão. Sei que o advogado dela mencionou problemas de saúde mental e deve haver uma história maior que desconhecemos. Por que ela queria voltar ao ensino médio? Talvez ela sentisse falta de algo e pensasse que conseguiria isso agindo assim, ou queria conviver com pessoas mais jovens. Por algum motivo, como você mencionou antes, alguém pode fazer isso por um propósito realmente nefasto, porque pretende fazer algo que seja prejudicial para outros estudantes do ensino médio. Ou talvez seja alguém que queria voltar àquela época porque depois as coisas não saíram como queria. Alguém sente falta dos dias de glória do ensino médio? Não sabemos, mas claramente quem faz isso tem algum problema de saúde mental. Elas não têm estabilidade mental ao se matricularem em escolas, pois serão descobertas em algum momento. Não acho que possam escapar disso. Você vai se formar no ensino médio nessa idade e ninguém vai notar que você é mais velho. Sim, sempre há muitos fatores complicados, seja para reviver os dias de glória ou por algo da infância. Você sente que não teve infância e acaba voltando. Não quero justificar, mas já vi isso antes. Quero voltar a algo que mencionei. Como ela conseguiu fazer isso? Quero dizer, como ela conseguiu explorar as brechas do sistema para se tornar uma estudante.
O superintendente das escolas públicas de Boston chamou isso, abre aspas, de um caso de fraude extremamente sofisticada. A. Como você acha que ela fez isso? B. Olha, você acha que ela teve ajuda? Eu mencionei antes disso, o suposto pai falso dela que apareceu em uma das escolas. Isso é algo que ela poderia fazer sozinha? Como ela conseguiu fazer isso? Você acha que ela teve ajuda? Parece algo para o qual você precisaria de algum tipo de ajuda, porque você tem que fornecer algum tipo de identificação. E talvez ela tenha conseguido criar uma identificação falsa sozinha. Conseguir que outra pessoa se passe por um pai falso também é, obviamente, outra parte disso. Isso é interessante. Então, quão sofisticada ela é em termos de entender o que as escolas vão exigir e como ela pode manipular suas informações para satisfazer o que a escola está pedindo. Não sabemos o quão relaxado era o sistema escolar ao monitorar as matrículas, isso é outra questão. Há muitos alunos em um sistema escolar como esse, às vezes eles ficam sobrecarregados, muitos sistemas escolares estão com falta de pessoal, houve cortes no orçamento em muitos lugares recentemente, e talvez isso tenha contribuído para isso. Mas eu acho que ela é sofisticada em termos de como cria identidades falsas e outras coisas que podem enganar a escola. Ou ela pode ter recebido alguma ajuda, e também, se ela recebeu ajuda, não sabemos se a pessoa que a ajudou sabia com o que estava ajudando. Mas certamente é uma questão problemática que precisa ser investigada mais a fundo. Você viu sobre a Rebecca Burnett, né? Essa assistente social clínica licenciada, essa ex-supervisora na Walden Behavioral Care? A pessoa com quem ela aparentemente foi morar? Tem havido muitas perguntas sobre se ela ajudou a facilitar a matrícula dela. A equipe jurídica dela diz que ela não ajudou de forma alguma. Ela foi enganada, mas ainda há muitas dúvidas sobre ela. Como ela não sabia o que estava acontecendo? Como isso é possível? Sabe? Ela não sabia disso. Ela não era uma criança. Ela não era uma criança. O que você acha das consequências legais para Burnett? Acredito que as autoridades investigaram isso. Isso não quer dizer que encontraram a resposta, mas sempre que há uma acusação assim, lembro que como promotor ou inspetor-geral, eu investigava quem mais sabia da possível má conduta e qual era o papel dessas pessoas. Por isso, acredito que isso foi investigado. Além disso, houve um acordo judicial com a ré, então seria esperado que tentassem descobrir se ela aceitaria dizer que outra pessoa estava envolvida. Alguns aceitam fazer isso e outros não, mas suponho que isso foi explorado, mesmo que só tenham conversado verbalmente sobre o ocorrido. Se a ré não quer revelar, fica difícil para as autoridades encontrarem provas para prosseguir. E quanto ao fato de que, como mencionei antes, além disso, ela está enfrentando várias denúncias. O advogado dela indicou ao The Boston Globe que as audiências sobre o caso dela devem começar neste verão. Estou falando da Burnett em relação à licença dela como assistente social. O que podemos esperar disso? Que tipo de ação disciplinar podemos esperar em relação a Burnett? Tenho certeza de que isso vai surgir e parte do papel dela é conhecer bem as pessoas com quem ela trabalha. Então, se isso vai prejudicar a licença dela ou causar algum outro tipo de problema, no fim das contas, simplesmente não podemos dizer neste momento. Tenho certeza de que essa questão será um dos focos da análise, pois realmente preocupa. Ao licenciar alguém ou ao colocar alguém em posição de autoridade por sua expertise, é importante saber se ela age corretamente tanto para quem ajuda quanto para a sociedade. Nesses procedimentos, ela normalmente testemunharia, Burnett iria e daria uma declaração sobre o ocorrido. Ela pode ser solicitada se a fazer isso. Eu não conheço todos os detalhes desse tipo de procedimento e se você é obrigado a responder todas as perguntas ou se pode se recusar a responder. Mas acho que seria difícil provar conhecimento a menos que haja alguma comunicação como uma mensagem de texto ou essa REC está nesse acordo falando sobre como ela foi ajudada. Fora isso, alguém poderia simplesmente continuar negando, como você estava falando antes, e dizer que não sabia de nada sobre isso. É realmente difícil provar o contrário, a menos que você tenha algum tipo de evidência. Tudo bem, Dan Shore. Talvez nos encontremos de novo em outras circunstâncias. Isso é estranho. Uma estranha, como você disse, não tem o mesmo tipo de consequências ou efeitos ou danos como outros casos. É perturbador, especialmente ao pensar em quem explorou novamente falhas no sistema. Dan Shore, obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Jesse, muito bom falar com você. Obrigado. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar.
Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Estamos no Peacock da NBC. Para me seguir no X ou Instagram, confira meu programa na News Nation. Jesse Weber, ao vivo de segunda a sexta, às 23h no leste. Até a próxima, pessoal!